Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, o nosso tempo de mesa. Hoje nós estamos aqui num horário especial, às 19 horas, e eu quero convidar você a meditar junto comigo em João capítulo 19. Nós estamos meditando no livro completo de João, do Evangelho de João, e hoje nós vamos estudar o capítulo 19. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir comigo meditar versículo por versículo, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de renovo na sua vida, um tempo de paz, um tempo de sabedoria sendo derramado dos céus para o seu coração e gerando transformação, frutos que permanecem aí na sua casa. Se você está aqui pela primeira vez, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Oi, Aline, boa noite, Deus abençoe, boa noite, Valesca. Obrigada a todos vocês que mandaram um coraçãozinho para mim, um oi, né? Dizendo que ia estar aqui comigo mesmo nesse horário diferente, que Deus abençoe, fiquei muito feliz, recebi bastante oi, e os que eu vi, eu fui lá e dei um coraçãozinho, Deus abençoe. A Beatriz está dizendo que está aqui pela primeira vez, glória a Deus por isso, seja bem-vinda, minha irmã. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução, né, a linguagem da Bíblia que eu utilizo nas nossas meditações é a tradução Nova Bíblia Viva, a tradução NBV, que é a tradução que conquistou meu coração, né, pela acessibilidade, pela fluidez da leitura. Talvez você vai perceber que é um pouco diferente da sua, mas eu tenho certeza que você acompanhando junto comigo, você vai receber mais clareza. E se você depois quiser o link dessa Bíblia, né, me chama depois no privado, porque aqui, né, no ao vivo eu não consigo te enviar o link, mas você pode me chamar depois no privado e eu te envio o link, né, para você conhecer e de repente, quem sabe, você também vai começar a meditar, né, assim como tantas outras amigas de Jesus, nessa Bíblia, Nova Bíblia Viva. A doutora Rayana tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vinda, minha irmã. Oi, Ana Sofia, Deus abençoe. Olha só que graça, né? Que chiquíssimas que nós estamos. A Ana Sofia, lá de Portugal, ela tá aqui prestigiando a nossa live. A Aline tá dizendo que comprou a Nova Bíblia Viva e tá gostando muito, maravilhosa. Glória a Deus, minha irmã. Eu realmente indico porque eu tenho pelo menos 12 traduções de Bíblias diferentes aqui em casa. E nessa eu encontrei a que mais me dá fome de meditar na palavra, né? Aquela que eu mais consigo compreender o que está sendo escrito. E isso é valioso demais. Então, se você também estiver em busca, né, de uma espada para ser sua companheira, né, de jornada, de dia a dia, de devocional, eu recomendo fortemente a Nova Bíblia Viva. E eu sempre convido vocês, né, para trazerem também um caderno, né, uma folha, algo que você possa anotar o que Deus vai revelar ao seu coração, porque a gente tem aprofundado bastante no estudo de João e eu tenho certeza que seria proveitoso, né, você construir um memorial do que Deus está revelando ao seu coração, não guardar só na memória, né, porque às vezes a gente esquece, a gente acha que vai lembrar, mas esquece. E eu já terminei 3 cadernos estudando aqui com vocês, né, porque tudo que eu vou passar aqui para vocês, eu passo primeiro por caderno. E a gente já estudou aqui o livro de Salmos inteiro, 150 Salmos. Se você voltar lá no feed, tá tudo salvo as nossas lives. Então, tem todos os 150 salmos, tem um estudo de 150 salmos disponível para você. Nós estudamos 2 vezes o livro de Provérbios, então é uma coisa que eu sempre recomendo para quem quer começar a ler a Bíblia. Começa pelo livro de Provérbios. Por exemplo, hoje é dia 17, lê o capítulo 17 de Provérbios. Bom dia, Dani, Deus abençoe. Bom dia, Gilene, de Minas Gerais, Deus abençoe. Minha mãe também é mineira, minha mãe é de Montes Claros. Glória a Deus pela sua vida. Então, quem quer começar a ler a Bíblia, começa pelo livro de Salmos, começa pelo livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, eles são capítulos, inclusive até versículos independentes. Então, você pode hoje, dia 17, meditar no capítulo 17 e assim por diante. E aí você lê um por dia e você pode fazer o estudo junto, né? Combinado. Você faz a sua leitura e depois você vem aqui e liga a live que tem a gravação e você vai acompanhando. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muitíssimo e pouco a pouco você vai construindo, né, uma bagagem bíblica, você vai ganhando mais clareza. Daqui a pouco você mesmo vai estar fazendo as suas lives e abençoando outras pessoas em nome de Jesus. E agora nós já estudamos Esther também, e agora nós vamos estudar João. E eu tô pensando no nosso próximo livro, talvez ser o livro de Ruth, né? Então, talvez quando a gente terminar João, a gente vai para Ruth, porque Deus tem queimado no meu coração essa história, que ela é muito
incrível e tem muito a nos ensinar. Então, antes da gente começar, quero convidar você a fechar os seus olhos, respirar fundo, se esvaziar, né, da correria desse dia, de tanta coisa que você viveu nessa segunda-feira. E nesse momento, se conectar com o nosso Pai. Nós vamos ter agora um momento à mesa com Ele, um tempo de qualidade, um tempo onde Ele vai ministrar os nossos corações, onde Ele vai nos purificar, vai alinhar, né, os nossos pensamentos, nossos sentimentos com a direção do céu para nós. Então feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para dirigir o nosso estudo em nome de Jesus. Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesse momento estarmos aqui reunidas, Senhor, em comunhão, para esse momento de partilha, para esse momento, Senhor, de amadurecimento na nossa fé, esse momento, Senhor, de aprofundar nas Escrituras, de entender mais, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor ache graça em nós nesse momento e derrame sobre nós, Senhor, um espírito de sabedoria, nos dando condições, ó Pai, de receber a Tua palavra e não somente como ouvintes, ó Pai, mas que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, Senhor, a aplicar a Tua palavra na nossa vida, para que nós venhamos viver uma renovação da nossa mente, que nós venhamos viver, Senhor, em novidade de vida e que nós venhamos frutificar, que nós venhamos dar frutos, Senhor, na nossa casa, na nossa família, por onde quer que o Senhor nos enviar, que nós venhamos dar frutos que permaneçam e que por onde nós passarmos, ó Pai, nós possamos verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. Fica conosco, Pai, do início ao fim desse estudo. Dirige, Senhor, que seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos meditar hoje no capítulo 19. É um capítulo muito profundo. É quando Jesus é açoitado e condenado à crucificação. Depois Jesus é crucificado. Depois Jesus profere suas últimas palavras e morre. Depois Jesus é sepultado. Tudo isso acontece no capítulo 19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fragmentar em partes para a gente não ficar com muita informação e não ficar também uma live muito longa. Então hoje nós vamos iniciar aqui no versículo 1 e nós vamos até o versículo 13. Então quem chegou agora, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, que bom que você está sensível à voz do Senhor. Bom dia, Mariana. Boa noite, né, Mariana? Deus te abençoe. Estou acostumada a fazer de manhã. Então vamos lá. João 19, versículo 1 diz assim: Então Pilatos mandou os soldados açoitarem Jesus. Se você não estava aqui no capítulo 18, eu recomendo fortemente que você assista o capítulo 18. Inclusive que assista, né, todo o Evangelho de João que está gravado e está salvo aqui no feed. E no capítulo 18 foi colocado, né, para o povo judeu se eles queriam que soltassem Jesus ou Barrabás. Pilatos deu essa opção para eles. E o povo escolheu Barrabás. E tem uma chave muito importante, né, nessa escolha, que vale a pena você assistir a live completa do capítulo 18, principalmente no final, tenho certeza que vai te abençoar. Alguém que tá aqui assistiu o capítulo 18? Foi bênção? Comenta aí para inspirar as outras irmãs que ainda não assistiram para assistirem. E diga aí algo, em poucas palavras, né, que te abençoou, que vale a pena assistir o capítulo 18. Boa noite, Cleusa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olha lá, a Cláudia disse que assistiu, o capítulo 18 foi bênção, Cláudia. Olha lá, a Mariana, ela disse que sim, que foi bênção. Então, verdadeiramente, minhas irmãs, tá um conteúdo assim muito rico, muito profundo, que talvez em nenhum outro lugar você ia ter acesso. Então, tira um tempinho, sabe, para você se aprofundar, para você conhecer mais o Senhor, para você fortalecer a sua fé, porque às vezes a gente recebe Jesus como nosso Salvador, mas muito assim na emoção, né? E daqui a pouco nem sabe por que tomou aquela decisão com profundidade. E é importante que você saiba o seu porquê, para que você possa suportar o processo, para que você possa ser uma mulher madura na fé e para que você possa compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Então que você, em nome de Jesus, possa dedicar um tempo, né, gratuito. É só você chegar aqui e investir o seu tempo, tá joia? Deus abençoe. Então o versículo 1 diz: Então Pilatos mandou os soldados açoitarem Jesus, e eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Então, nesse versículo 2, ele está fazendo uma referência à passagem em Gênesis,
capítulo 3, versículo 17 e 18. Se você quiser registrar aí, esse versículo 2 de João 19 está fazendo uma referência a Gênesis 3, versículo 17 e 18. Uma referência à coroa de espinhos. Os espinhos são o símbolo da maldição sobre a criação. Eu vou passear com você, eu vou lá em Gênesis 3, 17. Se você quiser passear comigo também. Às vezes a gente dá uma passeada na Bíblia, às vezes a gente não fica só no livro que a gente está estudando, porque é importante a gente se aprofundar. Então, Gênesis 3, 17 e 18 diz assim: Ao homem ele disse, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Versículo 18. E ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Então, os espinhos, eles são um símbolo da maldição sobre a criação. Então, de forma profética, quando Jesus recebe aquela coroa de espinhos aqui no versículo 2 de João 19, aquela coroa de espinhos na testa dele significava que Jesus estava trazendo sobre ele toda a maldição de toda a criação. Então, quando a palavra diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, né, para salvar, né, todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que Jesus veio para salvar toda a criação de Deus da maldição, e ele tomou sobre si a maldição. Então, aquela coroa de espinhos significa, de forma profética, que Jesus estava trazendo sobre ele toda a maldição da criação, toda a minha maldição, toda a sua maldição estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a maldição. E aí, no versículo 3 vai dizer assim, então os soldados, né, fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Em algumas traduções vai estar com um manto púrpura. E no versículo 3 diz assim, salve rei dos judeus, caçoavam eles e davam socos no seu rosto. Então os soldados, eles chamavam Jesus de rei e o desonravam. Tipo, como pode, né? Você é o rei dos judeus e eles entregaram você para ser açoitado, para ser condenado, para ser crucificado. Então esses soldados romanos, eles diziam, salve o rei dos judeus, caçoavam dele e davam socos no seu rosto. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre esse versículo 3. Quem que você conhece que faz isso? Que chamam Jesus de rei? Quem você conhece que faz isso? Que chama Jesus de rei, mas Jesus desonra? Quem que você conhece que no domingo chama Jesus de rei com as mais lindas canções de adoração, mas na segunda o desonra? Então, esse versículo 3 é uma reflexão importante para que nós tenhamos uma vida coerente com os nossos louvores, com os nossos discursos, com os nossos comportamentos, e que nós não sejamos como esses soldados zombadores. Porque muitas vezes nós temos, né, um discurso muito bonito, como a gente viu ali no capítulo 18, né, Pedro negando Jesus 3 vezes. O discurso dele era, Senhor, se preciso for, eu dou minha vida por ti. Mas na primeira oportunidade, ele negou Jesus 3 vezes. E muitas vezes eu ajo assim, você age assim. Nós chamamos Jesus de rei com os nossos lábios, dizemos que o nosso coração é dele, mas com os nossos comportamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, nós os desonramos. Então que nós venhamos buscar todos os dias ter uma vida coerente com o que nós professamos, que o nosso discurso e o nosso comportamento esteja coerente. E aí, continuando, o versículo 4 diz assim, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus,
Agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês. Mas entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Então, aqui no versículo 4, tem uma declaração clara da inocência de Jesus. E não era um seguidor de Jesus dizendo que Jesus era inocente, mas era uma autoridade romana, Pilatos, uma autoridade romana dizendo: eu não achei nele motivo algum para condenação. Vocês é que estão pedindo isso. Então, uma autoridade romana estava ali declarando a inocência de Jesus e dizendo que não encontrava nele motivo nenhum de acusação ou de condenação. E aí no versículo 5 diz assim: então Jesus saiu com a coroa de espinhos, né? E a coroa de espinhos representa, é o símbolo da maldição sobre a criação, que Jesus estava levando sobre ele toda a maldição da criação, toda a minha maldição, toda a sua maldição. Então Jesus, no versículo 5, saiu com a coroa de espinhos e o manto púrpura, e Pilatos disse: aqui está o homem. Versículo 6. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os guardas do templo começaram a gritar: crucifique, crucifique. Veja, os sacerdotes, os mestres da lei daquele tempo, as pessoas mais entendidas na palavra, as pessoas que mais oravam, que mais jejuavam, que mais conheciam sobre a palavra de Deus, estavam gritando: crucifique, crucifique. E é isso que a religiosidade faz conosco. Muitas vezes a gente está tão preocupado em cumprir a lei que a gente não reconhece o nosso pecado. A gente não tem discernimento espiritual de saber quando um caminho é mau. Então que a gente venha pedir todos os dias para o Senhor para tirar as vendas dos nossos olhos em nome de Jesus. E aí no versículo 6 continua dizendo assim: vocês o crucifiquem, disse Pilatos. Não encontro nele base para acusá-lo. Então o povo judeu diante, quando vê Jesus, fala: crucifica, crucifica. E Pilatos, mais uma vez, ele insiste na inocência de Jesus e ele diz: então crucifiquem vocês. Não encontro nele base para acusá-lo. E Jesus recebeu, né, de Pilatos todas essas chances porque Pilatos não via nele, né, a acusação. E não era por qualquer crime que as pessoas eram levadas, né, à crucificação. Eram crimes grandiosos que levavam à crucificação, como por exemplo assassinato, que faria com que alguém fosse para a cruz. Então Pilatos mais uma vez tenta trazer o povo judeu à razão, né, e dizendo para eles: então crucifiquem vocês. Eu não encontro nele base para acusá-lo. Mais uma vez testificando ali que Jesus era inocente. Versículo 7. Mas os judeus insistiram e diziam: pelas nossas leis, Jesus deve morrer, porque chamou-se a si mesmo de Filho de Deus. Então, o que os judeus estavam falando aqui no versículo 7? Eles estavam fazendo referência a Levítico 24:16. Vamos passear lá, vamos para Levítico 24:16 para vocês verem do que ele estava falando sobre essa lei. Essa lei do versículo 7 de João 19, tá lá em Levítico 24:16. Lá no comecinho da Bíblia, Velho Testamento. Levítico 24:16 diz assim: essa é a lei, né, que os sacerdotes estavam se referindo para que Jesus fosse crucificado. Quem blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade apedrejará o culpado. Esta lei vale tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Quem blasfemar ofendendo o nome do Senhor terá de ser morto. Então esse é o texto em que os sacerdotes estavam se apoiando para dizer a Pilatos que Jesus deveria ser crucificado, já que Pilatos dizia: olha, eu não vejo motivo, né, para condenar Jesus à crucificação. Então, qual que era o motivo que os sacerdotes, né, que os judeus queriam que Jesus fosse crucificado? Eles acusavam Jesus de blasfêmia contra Deus. E quem blasfemasse contra Deus deveria ser executado. E o que os judeus estavam dizendo, né, para Pilatos? Os judeus estavam dizendo para Pilatos assim: ele diz que ele é o Messias. Ele diz que ele é o Filho de Deus. E essa é a acusação que nós temos contra ele, uma blasfêmia. Então veja,
Os homens mais religiosos daquela época, os homens que mais entendiam da palavra, que mais oravam, não tinham discernimento de entender que eles estavam diante do Messias tão aguardado, tão esperado, que eles liam nas Escrituras, mas eles estavam diante do Messias e não conseguiam enxergá-lo. Eles só enxergavam a lei, só enxergavam eles mesmos. E aí, continuando, no versículo 7, né, os judeus insistiram, disseram, pelas nossas leis, né, que está lá em Levítico 24:16, pelas nossas leis, Jesus deve morrer, porque chamou-se a si mesmo de Filho de Deus. Então, o pecado de Jesus, segundo aos olhos deles era a blasfêmia, porque Jesus dizia que ele era o Messias, o Filho de Deus, que desceu do céu, e eles não conseguiam concordar com isso. E versículo 8 diz assim, quando Pilatos ouviu isso, ficou com ainda mais medo. Então, Pilatos, ele tinha uma cabeça grega, e ele começou a pensar, será que esse homem é divino? Será que esse homem é mesmo um Deus? E será que esses judeus estão piradinhos, cometendo uma grande injustiça, porque eu não consigo achar motivo para condená-lo? E por que Pilatos pensava assim? Porque Pilatos tinha uma cabeça grega e os gregos acreditavam que, por exemplo, César, que era o imperador, era um homem-deus. Então ele se atemorizou, ele ficou com medo. E ele pensou, será que eu estou diante de um Deus e eu vou condenar esse Deus à crucificação? Então ele começou a ficar com medo. Veja, um descrente começou a ter discernimento do que estava acontecendo, enquanto os religiosos não perceberam. Versículo 8. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com ainda mais medo. Por isso levou Jesus novamente para o palácio e perguntou, de onde você vem? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Uau! Olha só o que Pilatos estava dizendo para Jesus, né? Pilatos dizendo para Deus, o Senhor não percebe, né? Deixa eu ver aqui. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Você não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? E aí no versículo 11 Jesus diz, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. E isso daqui é um ensinamento muito precioso, que toda autoridade ela é instituída por Deus. Guarda isso no seu coração. Toda autoridade, seja boa ou seja má, ela é instituída por Deus. E Deus usa, inclusive, as autoridades ruins, as autoridades impuras de coração, segundo o propósito dele, que é a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando há uma autoridade que você, aos seus próprios olhos, considera ruim, não considera uma autoridade segundo o coração de Deus, ainda assim, respeite, honre aquela autoridade. Não desonre, principalmente com as suas palavras. Porque quem desonra uma autoridade nunca vai ser honrado como autoridade, porque eu estou quebrando um princípio. Então, muito cuidado quando você participa de grupos onde você fala mal, por exemplo, do seu prefeito, do seu governador, do nosso presidente. E não porque você é de partido A ou partido B, mas porque toda autoridade é instituída por Deus e você não vai vencer nada quebrando princípios. Você não vai conquistar nada vivendo em desonra. Então a honra, ela é um princípio muito potente, muito poderoso, e que você, gostando ou não, concordando ou não com essa autoridade, você precisa honrá-la. Se você não tem nada de positivo para falar, não fale nada, mas não desonre, não quebre um princípio, porque você está atraindo maldição para a sua própria vida. Então, muito cuidado, porque lá em Provérbios 18, 20 e 21, diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras.
Então, se eu amaldiçoo as minhas lideranças, se eu amaldiçoo o meu chefe, se eu amaldiçoo os meus pais, se eu amaldiçoo os meus governantes, como eu quero prosperar se eu estou lançando palavras de maldição? Então, muito cuidado. Se você tem uma autoridade acima de você, que você não concorda com o posicionamento, vá para a próxima instância. Qual que é a próxima instância? A oração. Clame o nome de Jesus, clame ao Senhor para que Ele transforme a circunstância na sua cidade, no seu estado, quiçá a sua terra. Mas não libere palavras de maldição sobre uma autoridade constituída, porque toda autoridade é instituída por Deus. Então veja aqui que Pilatos diz para Jesus, né? Você se nega a falar comigo? Não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? E no versículo 11 Jesus diz, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me trouxe ao Senhor tem um pecado maior. O que Jesus estava dizendo aqui, né? Que Caifás, que era um dos sumos sacerdotes dos judeus, né? Um dos entendidos da lei, um mestre na palavra, que sabia orar de forma eloquente, era sobre ele que estava um pecado maior. Porque ele conhecia a profecia. Ele sabia que havia uma profecia sobre o Messias aguardado e ele não discerniu. E ele entregou Jesus para ser condenado e crucificado. Então Jesus está dizendo aqui, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me trouxe ao Senhor tem um pecado maior. Versículo 12. Com isso, Pilatos tentava libertar Jesus, mas os líderes judaicos diziam. Então, Pilatos, ele começou a ter discernimento, ele começou a perceber, eu acho que eu estou diante de um Deus. Esse cara não é qualquer um. Esse homem não é qualquer um. Esse homem é filho de Deus e eu quero soltá-lo, eu não quero errar contra Deus. Eu não quero me envolver nisso. Esses judeus estão sem discernimento. Eles não estão vendo algo óbvio, não tem motivo de acusação contra esse homem. Mas olha só o que acontece. Olha o que os judeus dizem para Pilatos no versículo 12. Quando os judeus percebem que Pilatos estava com tendência a querer soltar Jesus, porque Pilatos já tinha declarado que ele era inocente. Quando os judeus percebem isso, que Pilatos estava desconcertado, não estava firme, né, que ele queria soltar Jesus, que ele estava entendendo que Jesus não era um homem qualquer, que ele era de fato filho de Deus e queria soltá-lo. Os judeus dizem assim para Pilatos no versículo 12. Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se declara rei está em revolta contra César. E lembra que Pilatos ele tinha uma cabeça grega e que ele enxergava o imperador romano César como um homem-deus. Então, Pilatos se vê ali naquele momento em um dilema. Ou ele seria amigo de Jesus, que ele estava reconhecendo ali o divino nele, naquele momento, ou ele se posicionaria como amigo de César, que na cabeça dele de grego considerava o imperador como um homem-deus. Então Pilatos se viu diante de um caminho bifurcado. Ou Pilatos seria amigo de Jesus, ou Pilatos seria amigo de César. E Pilatos, nesse momento aqui, quando ele é confrontado pelos judeus, ele está enfrentando o que eu e você enfrentamos diariamente. Nós vamos optar por sermos amigas de Deus e inimigas do mundo. E aí César vai nos torturar, porque se Pilatos optasse por ser amigo de Jesus, com certeza o imperador César iria capturá-lo e torturá-lo. Toda escolha tem uma renúncia, uma consequência. Boa noite, Cleomira. Deus abençoe, minha irmã. Então, todos os dias, você e eu, nós estamos diante de um dilema como Pilatos estava aqui. Nós vamos nos tornar amigos de Deus e inimigos do mundo. Ou vamos ser amigos do mundo e inimigos de Deus. Todos os dias, você e eu, nós chegamos nesse dilema. Nós vamos ter que optar por reagir conforme a vontade da nossa carne ou conforme a direção do Espírito Santo de Deus. E aqui, todos os dias,
É uma guerra de fé e de amor. E Pilatos estava ali, né, num dilema. Quem que é o homem divino, né? Quem é de fato o Filho de Deus? César ou Jesus? E aí a pergunta agora que fica para mim e para você: quem pode fazer o bem para você, para sua casa, para sua família? O mundão ou Jesus? Quem pode salvar a sua vida? Jesus ou o dinheiro? Muitas vezes nós temos usado Jesus, nós temos usado Deus para nós acessarmos o dinheiro. Quando a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós temos buscado primeiro as demais coisas. Não, deixa primeiro eu resolver aqui minhas coisinhas, depois eu vou buscar o Senhor, depois eu vou entregar minha vida a Ele. Mas primeiro eu vou buscar as demais coisas. Então quem pode salvar a sua vida? Jesus ou o dinheiro? Todos os dias a gente fica diante desses dilemas. Quem pode salvar a sua vida? Jesus ou o sexo? Quem pode trazer esperança e harmonia para o seu casamento? Jesus ou a impaciência? Jesus ou o egoísmo? Jesus ou a falta de perdão? Todos os dias a gente vai ter que fazer uma escolha. Mesmo sem o nosso próximo merecer, nós vamos ter que fazer uma escolha. Eu escolho Jesus ou escolho a vontade da minha carne, de dar o troco, de agir segundo a razão. Então, a quem você decide se conectar, amar e crer? A Jesus ou ao mundo? Então os líderes judaicos disseram: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César, colocando Pilatos em um dilema. E todo aquele que se declara rei está em revolta contra César. E ao ouvir essas palavras, Pilatos novamente trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar conhecido como Calçada de Pedras. Então hoje, nós vamos até aqui, esse versículo 13. E eu quero deixar uma reflexão para você, uma pergunta final para você. Que decisão você está tomando dia após dia? Porque todos os dias a gente se vê diante de dilemas. Qual foi o dilema que você enfrentou hoje? Contar uma mentira ou escolher Jesus e dizer a verdade? Ser impaciente com seu filho, com seu marido? Ou escolher Jesus e ser paciente com seu filho, com seu marido, mesmo sem eles merecerem, mesmo você tendo razão? Guardar raiva, rancor ou perdoar e escolher Jesus? Qual decisão você está tomando dia após dia? Lembra do que os soldados fizeram lá no versículo 3? Os soldados olhavam para Jesus e diziam: salve, rei dos judeus. Caçoavam dele, né? Debochavam dele, zombavam dele e davam socos no rosto de Jesus. Que nós não venhamos ser como esses soldados, que com os nossos lábios dizemos que Jesus é o rei na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, mas que com os nossos comportamentos nós desonramos Jesus. Com os nossos comportamentos nós escolhemos sempre a carne, sempre ter razão. E o evangelho é sobre negar a si mesmo. O evangelho é sobre colocar o outro na frente, entendendo que nós também éramos perdidos e Jesus nos encontrou, teve misericórdia de nós, mesmo sem nós merecermos. Se você assistiu o capítulo 18, você viu que Barrabás éramos nós. E Jesus trocou de lugar na cruz conosco. Qual decisão você está tomando dia após dia da sua vida? O mundo ou Jesus? A quem você decide se conectar, amar e crer, não só com seus lábios da boca para fora, mas em frutos, em testemunho, em se tornar uma carta viva do amor de Deus no seu dia a dia.
E eu aproveito essa pergunta para te convidar. Amanhã, às 20 horas, começa o nosso devocional fechado, 40 dias com Jesus. Nós estamos na 5ª turma, então nós temos uma comunidade fechada que se chama 40 dias com Jesus, que é um processo de 40 encontros, e esses encontros acontecem terça e quinta, às 20 horas, dentro da plataforma Zoom. E nessa plataforma você vai ter a câmera aberta, o microfone aberto, né? Eu vou poder te conhecer melhor, porque aqui você só consegue digitar, né? Lá você vai ter o microfone aberto para poder falar comigo, eu vou falar com você, eu vou ver você, né? Porque aqui eu não te vejo, só você me vê. E eu gostaria muito de convidar você para fazer parte da 5ª turma do Devocional 40 Dias com Jesus, que é uma comunidade fechada que nós temos. E nós estamos na 5ª turma, e a cada turma a gente trabalha com um material diferente. E nessa 5ª turma, o material que nós vamos estudar é esse devocional da Camila Vieira, que é o devocional Plenitude, que são 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. É um devocional que vai trabalhar o seu espiritual, o seu emocional e o seu físico. Então, vai alinhar toda a sua vida, os 11 pilares da sua vida, vai te ajudar a vencer o egoísmo, o orgulho, a impaciência, né, as obras da carne. E, além do mais, você vai fazer amigas de Jesus do Brasil inteiro e do mundo, porque tem várias amigas de Jesus de Portugal lá, por exemplo. Você vai fazer amizades com mulheres intercessoras, mulheres com o mesmo propósito que o seu, que é se tornar mais parecida com Jesus, de vencer a cada dia a si mesmas. Ali, a nossa comunidade no Telegram é uma comunidade viva, onde nós estamos ali sempre compartilhando a palavra, testemunhando. E eu tenho certeza que você precisa de um ambiente assim, que te fortaleça. Muitas vezes nós não conseguimos sermos constantes na leitura bíblica, na oração, no nosso crescimento espiritual, né, nossa disciplina com Deus, porque o nosso ambiente, o nosso entorno, ninguém está fazendo isso. E o ambiente sempre vence. Então, caminhar com as amigas de Jesus de perto vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu digo isso assim, com muita tranquilidade, porque a maioria das irmãs que começam, elas continuam, elas renovam para a próxima turma. E mulheres que, talvez assim como você, tinham dificuldade de vencerem a procrastinação. Lá no nosso grupo, nós temos todo mês jejuns espirituais coletivos. Então, se você nunca conseguiu jejuar sozinha, várias amigas de Jesus lá também não conseguiam antes, e ali, né, em comunidade, a gente tem conseguido fazer todo mês um jejum espiritual. Nós já fizemos jejum de Daniel juntas, já fizemos jejum de 1 dia, 24 horas só na água, de 2 dias, de 3 dias. Então, todo mês nós estamos jejuando. Todos os meses nós estamos, né, fortalecendo o nosso espírito e mostrando para nossa carne que quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então, nos nossos encontros, a gente começa com uma palavra, às vezes a gente traz um louvor, e depois a gente entra no devocional, e entre esses espaços a gente tem esse momento de comunhão, que você pode compartilhar algo também que Deus falou no seu coração. É um tempo precioso. E amanhã é o último dia para você fazer a sua inscrição, e se você quiser fazer parte, o link para você receber é só você digitar aqui Plenitude. Digita o nome do devocional que a gente vai usar, que é o Plenitude, digita aqui nos comentários, e aí você vai receber um link no seu privado, né, no seu direct, para você poder fazer a sua inscrição. Então amanhã é o último dia. E por ser mês da mulher, nós tivemos também semana passada a semana do consumidor, eu tô dando um presente para vocês. Nós temos também uma outra comunidade fechada, que é com encontros de manhã, segunda e quarta às 7 da manhã. Hoje nós tivemos o encontro às 7 da manhã, inclusive foi por isso que eu não consegui fazer, né, de manhã aqui, porque o nosso encontro acabou se estendendo um pouquinho lá, e eu sempre dou prioridade para quem tá no grupo fechado. Então, você comprando Plenitude hoje, você também vai ganhar a inscrição no Devocional da Manhã, que é outra comunidade, que lá nós estamos estudando o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que também está sendo assim maravilhoso. Os encontros ficam salvos, gravados, para você ver e rever quantas vezes você quiser. E essa é a última vez que para você fazer parte da nossa comunidade, é nesse valor que você vai estar acessando aí pelo link. Na próxima turma, na 6ª turma, o valor vai subir para 497. Então hoje, assim, é o dia, tá imperdível. Então você tem até amanhã
até amanhã às 19h59 da noite para você fazer a sua inscrição e você já participar com a gente amanhã ao vivo. E aí você vai estar fazendo uma inscrição e ganhando outra por 197 e nunca mais vai ter esse preço. Nós vamos reajustar para 497. Então, se você estava em cima do muro, em dúvida se você ia participar ou não, esse é o momento. E eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada com esse devocional maravilhoso. Se você não tem o livro, eu vi que alguém perguntou ali se precisa ter o livro. Dentro da comunidade eu disponibilizo também o PDF. E nos nossos encontros ao vivo, eu compartilho a tela também, então você pode ir acompanhando junto. E se você puder investir no livro, eu tenho certeza que vai ser bênção, porque é um livro cheio de exercícios, onde você vai realmente escrever, vai ser um diário. Eu conheço uma mulher que ela falou assim, que esse livro aqui, esse devocional, valeu mais para ela, foi mais efetivo do que 20 anos de terapia. Tão grande é a profundidade que vai estar aqui contemplando os 3 pilares, né, da nossa vida. O físico, espiritual e o emocional. Porque nós somos seres tricotômicos, né? Nós temos um corpo físico, você consegue pegar aí, né? Você tem um corpo físico. Mas nós também temos um espírito e nós temos também uma alma, que são os nossos sentimentos. E nós precisamos tratar desses 3 em conjunto. E esse livro vai fazer isso. Então vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, vai te edificar. Seu marido vai perceber você diferente. Por onde você for, você vai perceber que vão falar que você tá diferente. Se você faz parte de um pequeno grupo na sua igreja, se você tem um ministério, você vai perceber que você vai começar a falar com mais profundidade. Porque você vai acessar um conteúdo muito mais rico, né? Você vai ter mais assunto, você vai melhorar sua autoestima porque você vai fazer várias amigas, você vai ter um lugar para pertencer, um lugar onde você vai ser celebrada, um lugar que todos os dias você vai ter um espaço ali para pedir oração, para compartilhar algo que você está vivendo, contar seus testemunhos. Então é uma comunidade viva e rica, né? E tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte. Então, digita aqui a palavra plenitude, você vai receber o link e eu te espero amanhã para te conhecer ao vivo, vai ser uma alegria te conhecer, tá joia? Então vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por esse tempo de mesa tão precioso. É muito bom estar aqui com vocês. Quando eu não venho, eu sinto falta, né? Semana passada eu fiquei resfriada, com a garganta inflamada, não consegui fazer alguns dias. E hoje de manhã não consegui também porque lá no nosso grupo fechado se estendeu um pouco mais. Mas estou aqui agora com vocês e amanhã às 10 da manhã a gente tem um novo encontro aqui pra gente continuar a nossa meditação em João 19. E amanhã vai ser poderoso porque você vai aprender amanhã com profundidade, né, sobre a Páscoa, sobre o significado da Páscoa, por que Jesus foi crucificado na Páscoa. Eu tenho certeza assim que vai abrir a sua mente, você vai compreender no detalhe aquilo que talvez estava muito solto, né? Que você não entendia muito bem por que era assim, por que foi assim. Então tenho certeza que amanhã vai te trazer muita clareza e vai ser bênção para sua vida. Então se você puder, amanhã às 10 da manhã nós vamos estar aqui ao vivo. Traga alguém. E se essa live foi bênção na sua vida, compartilha também, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Não custa nada, né, você enviar, depois, daqui a pouco eu vou fechar aqui, vai ficar salvo lá no perfil. Você pode marcar alguém que você ama, para poder fazer, né, todo esse estudo do livro de João, ou Provérbios, ou Esther, né, ou Salmos. E é um material riquíssimo que a gente tem aqui disponível e gratuito para te abençoar. Então feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de mesa. Eu quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Eu te louvo, Senhor, por nos permitir termos esse tempo de renovo na Tua presença, por podermos sentarmos junto contigo, ó Pai, à mesa, recebendo de Ti, Senhor, a Tua palavra, uma direção, Senhor, para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos conduzir sempre por caminhos de sabedoria, por não nos desamparar, por não nos abandonar, ó Pai, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos enganos e tropeços, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós fizemos escolhas, ó Pai, que te entristeceram, que te desonraram, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, na Tua infinita misericórdia nos perdoar, cancelar, Senhor, todo o pecado. Que o Teu sangue, Senhor, seja derramado sobre cada um que aqui está hoje, ó Pai, trazendo cura, restauração, libertação.
e que nós venhamos, Senhor, ficar cada dia mais sensíveis à Tua voz, à direção do Teu Espírito Santo, que nós venhamos rejeitar, Senhor, as obras da carne, os desejos da carne, que nós venhamos lançar fora, Senhor, todo o desejo de ter razão, toda a ira, ó Pai, toda a amargura, toda a obstinação, toda a falta de perdão. Que o Senhor nos encha, Senhor, com o Teu amor, com a Tua paz, e que no nosso lar, Senhor, a Tua presença venha reinar. Que Teu Espírito Santo visite agora, ó Pai, cada lar aqui representado. Que a Tua presença, Senhor, encha cada cômodo. Inunde, Senhor, cada coração de cada habitante desse lar. Que reine a Tua paz, que reine o Teu amor, que reine a Tua harmonia. Que haja cura, libertação, Senhor, restauração nesses lares, em nome de Jesus. Que haja provisão, ó Pai. Que as Tuas filhas, ó Pai, tenham uma grande colheita nesse ano, ó Pai, que elas possam, Senhor, ser mulheres prósperas, mulheres bem-sucedidas, mulheres sábias, Senhor. Mulheres, ó Pai, que exalam um bom perfume de Cristo por onde quer que elas passam. Pai, que a Tua presença seja sempre conosco, que nós venhamos a cada dia, Senhor, nos tornarmos, Senhor, mulheres conhecidas no céu, mulheres de honra, mulheres sábias, Senhor, mulheres que edificam a Sua casa, ó Pai, mulheres que são sal nessa terra e luz para esse mundo. Ó Pai, dirige os nossos passos, purifica o nosso coração de toda injustiça, de toda impureza. Nós queremos Te servir, ó Pai, de todo o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, e nos dê condições de vencermos a nós mesmos, de vencermos, Senhor, toda a nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a repreender, Senhor, todo o mal que tem oprimido a nossa casa, a nossa vida, Senhor, o nosso coração. Que só a Tua presença, Senhor, reine de forma absoluta em cada lar aqui representado. Eu declaro cura, Senhor, sobre a saúde física e emocional das Tuas filhas. Que elas possam viver amanhã um dia de vitória, Senhor. Um dia de alegrias, um dia de bênção, um dia de testemunhos. Que elas possam estar aqui na live testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor já está fazendo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a cada uma, Senhor, a cada família, uma noite tranquila, um sono restaurador. Que o Senhor dê ordem, Senhor, aos Teus anjos, para que se acampem ao redor de cada casa, de cada lar, e os livre de todo mal. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, o seu lar. Que você tenha uma noite cheia da presença de Deus, uma noite de descanso, uma noite feliz, uma noite de unidade com aqueles que você ama. Que a presença de Deus reine aí na sua casa em nome de Jesus. E até amanhã.